Meu amigo Hugo Lemos, seja bem-vindo ao nosso Bom dia, ponto de vista. Alexandre. Bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigado aí pela participação e poder dividir um pouco esses números que a gente tem, que eu tenho feito ultimamente, porque a gente vê muito essa questão da curva epidemiológica, os casos, a gente vê muito nos jornais do Estado, do Brasil, e eu tive a curiosidade, por ser matemático, de ir pegando os boletins oficiais e fazer um estudo para a gente ter uma ideia do nosso município, né, da nossa realidade local. Pois é, então vamos começar com os primeiros cenários. Coloca para a gente os casos de Covid, para a gente analisar, e Hugo, você vai falando aí em cima dos dados que a gente for apresentar. Pode colocar na tela, meninos. Esse é o primeiro cenário que fala sobre os casos de Covid aqui no município. Como foi que você analisou esse dado e chegou aí, portanto, a essa curva, Hugo? Esse aí a gente, desde o do primeiro caso, né, desde o dia, se eu não me engano, aqui na tela, deixa eu abrir aqui para a gente ver melhor, desde o dia 5 de abril, que foi o primeiro caso que nós tivemos aqui no município, até o dia 23 de maio, certo? Então, você vê que, a princípio, ele cresceu, ele vai crescendo aos poucos, só que ela tem uma aceleração muito grande, a partir de que você vai tendo novos casos, a curva ela vai acelerando e ela vai ascendendo até 202 casos, né? Então, desde o dia 5 de abril, a gente vê que realmente, naquele começo, a gente tem aquela ideia de que não vai, a população, né, que não vai pegar, que não vai chegar aqui, só que ela vai ascendendo até, e o crescimento, quando começa o crescimento, é vertiginoso, o que a gente vai poder perceber na comparação do mês numa tela lá na frente que a gente tem. Então vamos sair dos casos, vamos falar sobre as altas. As altas por Covid também tem um número, e esse número também ele é bem ascendente, né, Hugo? Isso. Isso aí é a boa notícia, né? Porque da mesma forma, né, ela vem em zero, porque tem os primeiros casos, então as altas começam 15 dias após, então a gente tem que perceber também que esses números são números de contaminação de 15 dias atrás, porque é o tempo cíclico, segundo o que os cientistas colocam, é o tempo de incubação do vírus. Então, um exemplo, esse resultado do lockdown que nós estamos vivendo em Fortaleza e mais rígido, por exemplo, no interior do estado, nós só vamos perceber isso dentro de 10 a 15 dias. Então, esses números mostram isso. Então, as altas vêm em zero até certo ponto, e quando elas começam, também elas acompanham e têm uma ascendência também nas altas. Embora as altas não cheguem ao número de casos. A gente vê que o número de casos é de 202, enquanto as altas ainda estão ali em 71. Então, a gente ainda tem uma diferença entre quem está contaminado, quem contraiu o vírus e quem já está de alta. Muito bem, então vamos, só lembrando que esses dados que a gente está analisando agora, eles são até a última sexta-feira, tá? Não estamos contando os dados do sábado e também nem do domingo, até a última sexta-feira. Vamos para o próximo gráfico, que fala sobre o número de mortes, Hugo. Esse é o gráfico mais dolorido, né? E aí, se a gente já vê que são 12, olha, você veja que quando saltou de 4 para 7, há um salto gigante, né? Você vê no gráfico. Quanto mais em pé um gráfico, mais acelerado ele é. Isso a gente sempre tem, isso é uma questão da matemática e na física. Quando você tem um gráfico deitado, isso é um fenômeno isso mostra que o fenômeno ele está acontecendo gradativamente. Quanto mais em pé ele e aí eu já me comprometo da próxima sexta, fazer um novo gráfico com a atualização. Se a gente for olhar, por exemplo, só de ontem para hoje, do 9 para o 12, que não está aí, isso vai dar de sexta para hoje, isso vai dar um salto gigante. E são esses saltos que a gente tem que se preocupar, porque aí mostra uma aceleração muito grande do que está acontecendo. Então, o número de mortes, a gente pode perceber, a gente se assusta quando a gente vê aqui de 4 para 7. É um salto gigantesco. Então, quanto mais em pé, mais preocupante a contaminação, mais preocupante é o número de mortes.
Pode tentar, Alexandre. E com certeza esse gráfico ele vai subir um pouquinho mais por conta dessas 3 mortes que foram registradas nesse domingo. A gente vai analisar com certeza na próxima semana. Agora vamos ver os dados juntos. O Hugo também juntou o número de infectados, casos, o número de curas e também o número de óbitos para a gente ver a ascendência de cada um comparado agora, né, Hugo? Justamente. Então você vê sempre que você tem um número muito grande de casos, né, e aí você tem a incidência de morte, como você acabou de falar, girando em torno de 5%, 5% de 200 dá em torno de 10%, então essa taxa de mortalidade do vírus ela continua. Isso quer dizer o quê? Se eu aumentar o número de casos, vai aumentar também o número de mortes, porque a taxa está se mantendo. Se eu peguei agora 200, 5% é em torno de 10 pessoas. Então, se eu tenho 200 casos, eu tenho 9 mortes. Se isso se mantém e os casos aumentarem, essa curva da morte, embora, graças a Deus, né, não vai acompanhar o número total, porque muitas pessoas se curam, muitas pessoas passam pelo vírus, conseguem pelo sistema imunológico, e aqui é uma questão da biologia, não vou entrar nesse demérito agora, mas elas conseguem se recuperar. A questão é que as mortes também acompanham, no número menor, mas cada morte faz a diferença. Cada morte que acontece é alguém, é um pai de alguém, é um filho de alguém, é um ente querido de alguém, então existe toda essa diferença. Então, se os números de casos subirem, as mortes vão subir junto, e aí é onde está o problema. E as curas também, você vê que as curvas, elas se acompanham proporcionalmente, aumenta os casos, aumenta as curas, mas aumenta as mortes, infelizmente. A gente percebe também que a taxa de letalidade na cidade também é muito alta, né, Hugo? De 5%. Eu não quis fazer esse gráfico porque existe uma, como é que eu posso dizer, existe um estudo no mundo, existe um estudo no mundo que diz que a taxa de mortalidade no mundo inteiro chega a 1,68%. Se a gente aplicar essa taxa de mortalidade ao município, o número de casos sobe para mais de 500. Isso sobe para mais de 500. Isso mostra assim, que pode ter muita gente que está contaminada e que não está dentro dos dados oficiais, que talvez não tem as pessoas assintomáticas, tem as pessoas que têm sintomas leves, que não procuraram o hospital, não fizeram nenhum exame, e essas pessoas não estão dentro dessa estatística. Uhum. Mas isso, como dizer assim, uma previsão, eu não quis trabalhar com previsões de que estudos que estão acontecendo, mas sim dentro da realidade. A nossa realidade dentro dos dados oficiais. Porque quando você presume alguma coisa, você pode estar certo, pode estar errado. Então, e a matemática, ela trabalha de forma exata. Então, hoje a gente tem uma taxa. A taxa no mundo é de 1,68 de mortalidade e a taxa de mortalidade no município é de 5%. Então está bastante acima da média mundial, né? Da média mundial, está bem acima da média mundial. Isso quer dizer que acende não é nem aquele sinal de amarelo, não, é vermelho logo, né? Porque essa curva ela é bem ascendente aqui no município. Isso, e se você passar a próxima tela, é aí que eu queria acender o sinal vermelho mesmo, né? Se a gente puder. Vamos mostrar aqui a próxima análise, meu querido Rafael, vamos mostrar aqui a próxima tela, porque vai mostrar uma análise mais fidedigna acerca dessa preocupação ainda maior em relação a essa situação. Coloca na tela aí para a gente a primeira análise feita aí pelo nosso amigo Hugo, que fala dos casos confirmados no último mês, né, de 23 de abril a 23 de maio. Pois é, em 23 de abril nós tínhamos 12 casos confirmados. Há um mês atrás nós tínhamos 12 casos confirmados. E subiu de 12 para 202. Isso dá um aumento que gira em torno de 1.600%. É muita coisa, cara. É muita coisa. São 16 vezes, 16, alguma coisa, eu arredondei, dá 16 vezes maior o número de casos confirmados. Bom, se eu for aplicar a matemática, daqui a um mês, nós podemos chegar a 3.200 casos. Se isso continuar, se a taxa de contaminação, se a taxa de propagação do vírus continuar nessa mesma velocidade que nós estamos,
Porque, assim, há um efeito também psicológico muito interessante. Como todo dia está saindo caso, as pessoas não se tocam. Ah, saiu fulano, saiu tantos casos, as pessoas não se tocam. Agora, quando você pega um intervalo de um mês, você vê o crescimento assustador. 12 pessoas foram capazes de contaminar 200. Quantas essas 200 vão ser capazes de contaminar? Verdade. E aí Não vem a tinha visto, matemática. não Se tinha a visto, matemática for... Pode falar. eu não tinha visto por essa ótica, Hugo. Mas é verdade. Se 12 pessoas em 23 de abril conseguiram, no dia 23 de maio, contaminar 200, quantas 200 não vão contaminar para frente, né? Justamente. Então, essa é a preocupação com a velocidade de contaminação do vírus. Então, assim, se eu aplicar a matemática, e aí entenda-se, que fique bem claro, a matemática ela é exata, o comportamento humano não. Então, tudo isso depende de ascender ou descender do nosso comportamento, do nosso cuidado. Isso pode estabilizar e pode começar a cair, dependendo de quem? De cada um de nós. Mas, se a mesma regra for aplicada nos dias que se seguem, nós, no próximo mês, poderemos chegar a 3 mil casos. E aí fique claro, porque depois, aí pode ser, daqui a um mês a pessoa vai dizer assim, o matemático lá no programa do Einstein disse que a gente ia chegar a 3 mil casos e não chegamos. Não chegamos por quê? Porque, graças a Deus, pode haver conscientização, pode haver mais cuidados, pode haver... Tudo isso pode estar junto. Então, a matemática ela não se aplica ao comportamento humano, ela está entendendo o que aconteceu hoje, nesse caso aí, de sexta para trás. Uhum. De sexta para frente, quem vai escrever a história é cada um de nós. Agora, proporcionalmente, se continuar igual, o crescimento é vertiginoso. É isso que a gente precisa se preocupar. Os cuidados eles precisam ser a partir de agora. A gente precisa baixar esse número o quanto antes e ir acompanhando diariamente para que a gente não repita nesse período de 23 de abril a 23 de maio, o próximo 23 de maio a 23 de junho, que a gente tenha uma diminuição maior em relação a esse mesmo período de abril a maio. Tem mais um gráfico para a gente mostrar, para a gente analisar? Esse fala do número de casos por dia, né, Hugo? A gente tem uma oscilação muito grande, né? Justamente assim. Esse gráfico é o que tem que diminuir. Porque o outro, independente de qualquer coisa, ele vai crescer, ele vai chegar a estabilizar, mas ele sempre cresce porque todo dia surgem casos. Esse aqui é o que a gente tem que diminuir. Quando começou o primeiro caso lá no dia 5 de abril, teve um caso, aí passou alguns dias, apareceu 4, até a gente se assustou, né? A gente lembra que ficamos assustados quando veio 4 casos de uma vez, aí 0, até começou por volta dessa mesma data, do dia 23 de abril, esses casos começaram a aumentar. No dia 12 de maio, que foi quando a gente teve a triste notícia dos casos da Casa do Ancião, a gente teve um pico, foi o maior pico, foram 24 casos por dia. E aí é o seguinte, na média geral, a gente tem 5 casos por dia. Só que isso é a média geral. Nos últimos dias, a média está oscilando entre 8 e 10 casos. O que é que tem que cair? O próximo gráfico tem que cair. E porque isso aí são casos novos. Ou seja, no dia 23 nós tivemos 11 casos novos, foi o último dia. Então a gente tem que diminuir. Hoje, 25, teria que ter 9. No dia 26, 8. 27. E assim, dia a dia, a quantidade de casos novos diminuir. É esse gráfico que vai dizer se a gente vai estar na descendente ou não. Se ele aumentar, aí nós vamos estar na ascendente. Esse gráfico é o mais... deve ser o mais importante, porque acompanha o dia a dia. Quantos casos novos saíram no dia a dia? Então, eu queria na próxima semana, porque eu estou fazendo semanalmente, estou lhe partilhando, e você gentilmente está partilhando com todo mundo, eu fazer na próxima semana, e a gente vê esse gráfico, a diminuição dos casos diários. Esse é o mais importante, porque o acúmulo de casos que a gente tem, ele vai estar subindo. Uhum. Quando a gente não tiver casos novos, ele vai estabilizar. Esse é o nosso ponto, é onde nós devemos chegar. Hugo, por esses dados, todo mundo pergunta, quando é que chega o pico? Quando é que chega o pico? A gente está pelo que a gente pode analisar desses números, você acha que a gente atingiu o pico aqui no município da doença ou ainda é muito prematuro dizer isso? Não, eu acredito o seguinte, que nós estamos nesse... como eu te falei, Alexandre, o comportamento é que vai dizer. Uhum.
Porque, assim, por exemplo, quando é que a Itália disse que atingiu o pico? Quando ela começou a decrescer. Quando ela estabilizou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. A Itália tinha 1.000 casos todo dia, 1.000 casos, aí no outro dia 1.000 casos, no outro dia 1.000 casos. Passou uma semana tendo 1.000 casos. O que é que ela percebeu? Ela estabilizou. Pronto, ali está estabilizado. Então, se estabilizou o número de casos novos por dia, a gente chegou no pico. Então, a gente tem que primeiro dar uma estabilizada nos casos, ou seja, no último dia foi 11. Se a gente ficar ali entre 10 e 11, 10 e 11, 10 e 11, nós estabilizamos. Então, ali nós estamos no pico da pandemia. E a tendência desse pico no futuro cair. Agora, a matemática, ela não vai implicar volto a dizer, eu acho importante dizer, não vai implicar no comportamento humano. Se a gente perder os cuidados, achar que a vida vai voltar ao normal, porque mesmo que a gente volte à atividade econômica não vai voltar ao normal, não vai ser como era, a gente vai estar cercado de diversos cuidados. E se a gente achar que passou e assim ficar, vem o que nós chamamos de segunda onda. Aí o que acontece? A curva estabiliza, cai um pouco, as pessoas se fragilizam, flexibilizam tudo, e aí ela começa a crescer de novo. Esse que é o perigo que os países, especialmente da Europa, estão tentando evitar, né? Porque eles tiveram uma redução significativa do número de casos e estão começando a flexibilizar alguns serviços, mas com o cuidado de não haver um novo contágio em massa. E havendo um novo contágio em massa, voltar tudo da mesma forma, ao isolamento, para tentar baixar essa curva. E é isso que a gente não quer que aconteça aqui no nosso país, que já se tornou o segundo em número de casos e também em número de mortes, né? Pois é, então a gente tem que ficar atento, para as pessoas que estão em casa, para entender, tem que ficar atento ao número de casos novos todos os dias, para poder a gente estabilizar a curva. E em estabilizando a curva, hoje só saiu mais só saiu... eu lembro em algumas notícias, por exemplo, a China vibrando quando saiu só 50 casos, só 30 casos, ou seja, são nos casos novos que a gente vê que a curva está ascendente, está descendente, ela está caindo. Agora, a partir daí eu não posso flexibilizar. Por quê? Porque se eu flexibilizar, no sentido de a gente voltar às atividades, mas voltar cheio de regras, o número reduzido de pessoas por estabelecimento, reduzir cada vez mais a circulação de pessoas fazendo apenas o necessário, e assim a atividade econômica aos poucos vai voltar. Isso não é virar uma chave. Não dá para você virar uma chave e dizer assim, nós vamos começar tudo de novo e agora vamos voltar tudo. Não, tem que ser gradativo. Porque se não for gradativo, vai acabar tendo uma nova onda e aí a curva volta a subir novamente. Né? Vale a pena frisar mais uma vez, a matemática está só interpretando o comportamento humano. É o nosso comportamento que vai determinar se a curva vai cair ou não. É isso aí. Então, professor, vamos marcar logo. Na próxima segunda-feira a gente analisa mais uma vez esses dados dessa semana que a gente vai viver agora e vamos torcer. E aí o pacto que a gente faz com você que está nos assistindo, nos ouvindo e nos acompanhando. Vamos continuar rigorosos nessa semana para que a gente tenha aqui no município essa redução significativa e a gente possa perceber que essa curva, ela vai, ao invés de subir, ela vai descer e aí a gente vai ter uma redução ainda maior de número de casos aqui no município. Professor, muito obrigado pela sua gentileza de participar no programa, pela disponibilização dos dados e parabéns aí pelo trabalho. Eu que agradeço, Alistênio, e se Deus quiser que a gente possa ser esse portador da boa notícia, de mostrar com dados, através da matemática, que essa curva no município, ela vai, ao invés de ascender, ela vai descender. O que a gente quer é ser portador de boas notícias. Mas eu digo para você que está assistindo, para o seu telespectador, que é o nosso comportamento que vai determinar essa curva. É esse comportamento que vai dizer se a gente vai conseguir baixar essa danada, né? Vamos tentar baixar essa danada a todo custo. Então, aqueles que puderem, fiquem em casa e saiam fazendo apenas o necessário para que a gente possa vencer esse vírus. Dias melhores virão, com certeza. Se Deus quiser. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa.